E aí, galerinha, estamos de volta para responder mais uma questão, dessa vez uma questão do Enem PPL do ano 2022. Vamos lá, ó. O multímetro pode atuar como voltímetro, quando a leitura é em volt, ou como amperímetro, quando a leitura é em ampere, dependendo da função selecionada. A forma de conectar o multímetro ao circuito depende da grandeza física a ser medida. Uma lâmpada de lanterna de resistência elétrica igual a 40 ohms brilha quando conectada a 4 pilhas em série, cada um com 1,5 volts de tensão elétrica. Pessoal, então nós vamos ter uma lâmpada aqui que vai ser conectada a essa associação de pilhas aqui que está conectada em série, tá bom? Cada pilha aqui, ó, vai fornecer 1,5 volts. Beleza? Pessoal, quando cada pilha fornece 1,5 volts, a gente sabe que a tensão total fornecida aí vai ser de quanto? Na associação em série, eu vou fazer o quê? Eu vou somar essas tensões, certo? Quando eu somar 1,5 mais 1,5 mais 1,5 mais 1,5, 4 vezes, isso aqui vai dar exatamente igual a quanto? A 6 volts. Então, essa aqui vai ser a DDP total fornecida por essa associação das 4 pilhas, tá bom? De 6 volts, beleza? O multímetro 2 indica o valor de 5,62. Então, esse multímetro 2, que é conectado aqui, ó, nesse ponto e nesse ponto, ele vai fornecer esse valor de 5,62. Porém, eu não sei que valor é esse. Se é um valor de corrente ou se é valor de tensão. Se a unidade medida tivesse sido volts, seria um valor de quê? De tensão, ou seja, de DDP. Se a unidade tivesse sido ampere, seria uma unidade de corrente, sendo que a questão não disse qual era a unidade. Conforme a figura, e o multímetro 1 está conectado, porém desligado. Ao se ligar ao multímetro 1, a grandeza física e seu valor correspondente indicados na tela são respectivamente. Pessoal, quando ele conectar esse multímetro 1, ele quer saber aqui, quando ele ligar e conectar esse multímetro 1, ele quer saber qual vai ser a grandeza física que o multímetro 1 vai acabar medindo, tá bom? Galera, a gente vai lembrar que aqui ele pode estar funcionando como voltímetro ou amperímetro. Quando ele funciona como amperímetro, a gente lembra que o amperímetro ele vai ser para medir o quê? Para medir a corrente elétrica, tá bom? Então, o amperímetro ele mede a corrente elétrica. Pessoal, se ele mede a corrente elétrica, então esse amperímetro tem que ser um amperímetro ideal, ou seja, ele não vai fazer com que eu tenha uma diferença de potencial aí, com que eu acabe perdendo energia, tá bom? Então, no multímetro, que funciona como amperímetro, ele vai ser uma medição de corrente elétrica. Então, a resistência interna desse multímetro vai ser o quê? Como é o multímetro ideal, a gente considera que a resistência vai ser zero. Galera, observe que quando a corrente elétrica, vamos supor, aqui é o mais, aqui é o menos, tá bom? Então, a corrente elétrica, ela vem usando esse caminhozinho aqui. Quando a corrente elétrica vem, ela tem apenas o quê? Um único caminho para seguir. Então, esse multímetro aqui, ele só tem um caminho, então ele está ligado em quê? Em série. Quando ele está ligado em série, ele vai medir justamente o quê? A corrente elétrica, tá bom? Então, o amperímetro, ele sempre vai ser ligado em série, beleza? Já esse outro, observe que quando a corrente elétrica vem, ele tem, ó, dois possíveis caminhos para seguir. Então, aqui, se eu tenho dois possíveis caminhos, eu vou ter uma associação em quê? Em paralelo. E a associação em paralelo é justamente aquela associação em que eu vou ligar o voltímetro. Então, o voltímetro, ele sempre vai ser ligado em paralelo, e o voltímetro ele serve para medir o quê? Justamente medir uma DDP, e ele vai ser ligado em paralelo com o circuito, tá bom? E ele é ligado em paralelo justamente para medir a diferença de potencial entre dois pontos, certo? Pessoal, a resistência desse voltímetro, ela é uma resistência extremamente o quê? Alta, certo? Pessoal, a gente diz muitas vezes que essa resistência tende ao infinito. E por quê? Porque se a resistência é extremamente alta, então o voltímetro não vai permitir que a corrente elétrica acabe passando por ela, tá bom? Então ele permite apenas que a corrente elétrica que passe pela lâmpada, então a resistência no voltímetro é muito alta. Então, ó, esse multímetro 2, ele vai estar medindo o quê? DDP, tá bom? Diferença de potencial. Então esse multímetro 2, ele vai estar funcionando como um voltímetro. E esse multímetro 1, que está ligado em série, ele vai estar funcionando como um amperímetro, tá bom? Então lembrem, sempre amperímetro mede corrente elétrica, ele sempre vai ter que ser colocado em série. E o voltímetro, ele mede DDP, a tensão elétrica, ele vai ser colocado em paralelo. Aí a questão quer saber qual vai ser o valor, ou perdão, qual vai ser a grandeza física que o multímetro 1 vai medir. Pessoal, se ele está ligado em série, então, ó, ele vai medir o quê? A corrente elétrica, tá bom? Se ele mede a corrente elétrica, a resposta pode ser letra C, B ou A. Tranquilo? De boa? Galera, aí vamos ver aqui o seguinte, eu quero saber quanto é que vale essa corrente elétrica. Para a gente descobrir essa corrente elétrica, eu vou ter que aplicar a primeira lei de Ohm. DDP é igual a resistência vezes a corrente.
Ah, Lucas, a DDP é quanto? É 6 volts, né? Porque as pilhas estão ligadas em série. Galera, tome cuidado. Se eu tivesse falado que essas pilhas aqui seriam ideais, então realmente seriam 6 volts, sendo que não disse que são pilhas ideais. E eu consigo ter a certeza que não são pilhas ideais quando, ó, esse voltímetro está detectando uma diferença de potencial de 5,62 volts, tá bom? Então as pilhas elas estão fornecendo 6 volts, porém quando chega aqui na lâmpada, ela só está passando o quê? 5,62. Ah, Lucas, e os outros 0,38, já que ele fornece 6 volts e o voltímetro aí só está detectando 5,62, então está faltando 0,38 volts. Pessoal, é por esses 0,38 volts, eles acabam sendo perdidos aqui, ó, nessas pilhas, porque aqui na pilha nós sabemos que elas têm o quê? Resistências internas. Se ela tem resistência interna, então ela acaba consumindo energia aqui, tá bom? Acaba dissipando, acaba esquentando. Então é por isso que ele só vai medir 5,62. Então as pilhas fornecem 6 volts, que é a força eletromotriz dela. Porém, parte dela acaba perdendo, tá bom? É por isso que o voltímetro só mede 5,62. Ah, Lucas, aqui na primeira lei de Ohm eu vou usar qual? 5,62 ou 6? Pessoal, eu vou usar o que ela está recebendo, que é o 5,62, tá bom? Então, 5,62 igual a resistência. Pessoal, o fio aqui é um fio ideal, tá bom? Já que não falou que esse fio tem resistência, certo? Aí, ó, vou colocar só a resistência de quem? Da lâmpada, já que esse multímetro, a resistência interna dele é quanto? É 0, tá bom? Então, ele não vai dificultar essa passagem da corrente elétrica. Então, a única resistência que nós teremos aí vai ser a resistência da lâmpada, que é 40 ohms, vezes a corrente. Então, ó, quando a gente resolver isso aí, 40 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, aqui fica 5,62 dividido por 40. Galera, quando a gente realizar essa divisão aí, 5,62 dividido por 40, isso aqui vai dar aproximadamente 0,14, tá bom? Então, ó, a corrente elétrica fica aproximadamente igual a 0,14 ampere. Com isso, resposta da nossa questão, letra A. Beleza, galerinha, de boa? Tranquilo? Então, só recapitulando, sempre que ele falar voltímetro, o voltímetro vai medir o quê? DDP, diferença de potencial. E o voltímetro ele sempre vai ser ligado em quê? Em paralelo, tá bom? Com o meu circuito. Já quando ele colocar um amperímetro, o amperímetro tem que ser ligado em série. E esse amperímetro ele vai medir o quê? A corrente elétrica. Lembrem, no amperímetro, quando ele é ligado em série, a resistência do amperímetro é 0. Ou seja, se ela é 0, é porque ela não vai permitir a dissipação de energia, tá bom? Tranquilo? Já a DDP, eu coloco uma resistência interna ele muito alta, que é justamente para não permitir que a corrente elétrica que vem aqui, ó, acabe indo parte dela para o voltímetro, tá bom? Então, como a resistência é muito alta, essa corrente acaba não conseguindo ir, por conta que a dificuldade aqui é muito alta, então ela acaba passando aqui apenas pela lâmpada, que a resistência vai ser muito menor, tá bom? Aí lembrem, nesse caso aqui, como as pilhas não são ideais, eu acabei perdendo 0,38 volts nessa associação de pilha. Se a questão quiser saber o quanto eu perdi em cada pilha, é só dividir 0,38, como forem 4 pilhas, é só dividir isso aqui por 4. Aí 0,38 dividido por 4 vai dar aproximadamente o que? 0,085 é? Deixa eu só conferir aqui. 18, não, vai dar não. Vai dar 0,095, tá bom? Então, ó, em cada pilha vai perder 0,095 volts, beleza? De boa? Galera, aí se eu quisesse saber, por exemplo, o valor da resistência interna aí, era só aplicar a equação do gerador. DDP útil, a DDP utilizada vai ser a força eletromotriz, ou seja, a DDP fornecida, menos a resistência interna vezes a corrente. Aí, ó, a DDP útil é aquela DDP que eu estou utilizando, ou seja, 5,62, igual a força eletromotriz, que é a fornecida, que é 6, menos a resistência interna, vezes a corrente é 0,14. Então, se a gente quiser saber o valor da resistência interna equivalente, seria isso aí, tá bom? Aí vamos fazer esse cálculo, já estou aqui. Aqui vai ficar 0,38 dividido por 0,14. Então, a resistência interna de cada um vai ser de exatamente 2, ou a resistência interna equivalente vai ser de 2,71, tá bom? Resistência equivalente dessas 4 associações em série, certo? Do gerador. Lembrando, a questão não quer saber isso, aqui é só para praticar. Como são 4 geradores, 4 pilhas, se eu quiser saber o valor de cada resistência, agora é só dividir isso aqui por 4. Quando eu dividir por 4, então cada um vai ter uma resistência de aproximadamente 0,67
ohms, tá bom? Então, essa aqui seria a resistência interna de cada gerador, caso a questão perguntasse. Beleza, pessoal? Tranquilo? De boa? Então, espero que vocês tenham entendido a resolução dessa nossa questão. Aguardo vocês nos nossos próximos vídeos. Até logo!